Bem, gente, esse é o vídeo para a gente conversar um pouco sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia. E, como vocês já sabem, eu sou o professor Júlio Aragão. Qual a importância da gente estudar pré-eclâmpsia e eclâmpsia? Simplesmente é a condição patológica que mais mata na gravidez no mundo todo e principalmente no nosso meio. Se vocês forem observar, esses dados aqui são retirados diretamente do DataSUS, quem quiser pode checá-los e vai poder ver exatamente esses dados. De 2010 a 2015, nós temos a pré-eclâmpsia, né? A presença de edema, proteinúria e transtornos hipertensivos gravídicos no ciclo grávido puerperal vão somar 2.145 mortes, ou seja, 2.145 mulheres perderam suas vidas durante uma gravidez em consequência desta doença. Justamente por isso, ela tem uma relevância muito grande para que todos nós possamos atender devidamente essas grávidas. Para que a gente possa ter uma ideia da magnitude do impacto da pré-eclâmpsia na saúde, basta ver esse artigo de 2006 que mostra o perfil de admissão de pacientes em uma unidade de terapia intensiva obstétrica, ou seja, um CTI que só recebe pacientes obstétricas, só o CTI materno, que existe no IMIP em Pernambuco. Olhando as causas de admissão, fica bem claro, né? 88,9 entram por conta de síndromes hipertensivas da gravidez. Então, quase 90% tem relação com o que a gente está estudando aqui hoje. O embasamento desse vídeo, ele é todo tirado dessa guideline do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, que trabalha, né, o ACOG trabalha essa guideline a partir de 2013. Teve uma reedição em 2015 e, logicamente, esses critérios são revistos a cada X anos, dependendo da necessidade, e vira e mexe a gente vai encontrar novas guidelines de acordo com o que a gente tiver do pessoal da medicina baseada em evidência. Bem, como é que isso é classificado então? Primeiro de tudo, a hipertensão passa a ser única e exclusivamente 140 por 90 milímetros de mercúrio. Quem for ver nos livros antigos, com frequência vai achar um aumento de 30 na sistólica, um aumento de 15 na diastólica. Isso foi já retirado. Hoje em dia, o que se vê? Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, doença hipertensiva vascular crônica, doença hipertensiva, né, ou pré-eclâmpsia e eclâmpsia, superposta à doença hipertensiva vascular crônica, ou seja, a paciente que tem uma hipertensão crônica e que desenvolve, né, superimpõe uma pré-eclâmpsia sobre isso. E a hipertensão gestacional? Grosso modo, o que a gente divide? A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia ela aparece depois de 20 semanas. A hipertensão crônica, ela já está presente antes. E a hipertensão gestacional, a gente determina qualquer hipertensão que seja descoberta a partir da gravidez. Hipertensão pós-parto é outra possibilidade que pode ocorrer, como o próprio nome diz, pós-parto, ou seja, aquela hipertensão que a gente descobre após o parto ter sido realizado. Essas classificações não são estanques. A gente tem que pensar que uma paciente que a princípio apresenta como hipertensão gestacional, mais adiante pode ser diagnosticada como uma doença hipertensiva específica da gravidez ou uma pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia tem vários nomes. Existe a gestose hipertensiva da gravidez, toxemia gravídica, o professor Rezende gosta muito desse nome, porque evoca a possibilidade de você ter uma toxina gravídica, né? Uma substância que levasse a essa alteração, que fosse uma intoxicação causada pela gravidez.
Obviamente, várias delas são utilizadas e depende muito do local onde você está, do país onde você está, eles usam diferentes formas. A gente normalmente vai ver mundialmente o nome pré-eclâmpsia, né, e a forma convulsiva que é a eclâmpsia. Como é que a gente diagnostica, então, a pré-eclâmpsia? Pré-eclâmpsia é a hipertensão sempre. Né? Sempre nós vamos pensar na hipertensão. É um ponto que é muito importante. Correlacionada à proteinúria. Como é que é a hipertensão? Uma hipertensão acima de 140/90, com pelo menos 2 medidas com 4 horas de diferença, né, para a pré-eclâmpsia, depois de 20 semanas. Em relação à proteinúria, né, então assim, pré-eclâmpsia com proteinúria, que seja acima de 300 miligramas por 24 horas, ou seja, vai colher a urina de 24 horas e encontrar um valor acima de 300 miligramas por 24 horas. Na ausência de proteinúria, a presença de plaquetopenia ou de insuficiência renal, alteração hepática, edema pulmonar ou alterações de sistema nervoso central, também servem para fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Então, só recapitulando: pressão arterial alta e proteinúria. Na ausência de proteinúria, plaquetopenia, insuficiência renal, insuficiência hepática, edema pulmonar ou alteração do sistema nervoso central. É isso que é considerado critério para diagnóstico da pré-eclâmpsia. E quais são os fatores de risco? São vários. O principal é a nuliparidade, que está muito associada hoje em dia a uma teoria imunogenética da pré-eclâmpsia, que a mulher com um curto período de exposição ao esperma daquele parceiro teria uma dificuldade de reconhecer o implante do feto como um material estranho e por isso haveria uma alteração da placentação. Logicamente, a gestação múltipla, por você ter mais placenta, né, uma área maior de placenta, a hipertensão gestacional, a prenhez molar, as outras alterações, principalmente hipertensão crônica, alteração renal ou endotelial e um diabetes prévio. Pacientes com alterações e trombofilia, principalmente, também têm alteração, e pacientes que já tiveram um parente, né, ou uma parente, logicamente, de primeiro grau com uma gravidez com pré-eclâmpsia. Ou seja, se a mãe ou a irmã já teve pré-eclâmpsia, também é um fator de risco importante. Outros fatores de risco: obesidade, né, raça negra, paternidade é um pouco complicada, fora aquilo do que a gente já tinha falado. Existe muita coisa publicada sobre a predição da pré-eclâmpsia e seria ótimo se a gente tivesse um bom teste que pudesse identificar. Muito é falado sobre o Doppler de artérias uterinas e eu já sei que vocês ouviram de vários professores, né, que trabalham com imagem dizer assim: faz-se um Doppler das artérias uterinas e se você encontrar uma incisura, também conhecida como notch, né, pelo povo da língua inglesa, isso não foi demonstrado como sendo realmente um fator preditivo relevante. A força-tarefa recomenda o seguinte: a única coisa, o único fator que pode servir para ser preditivo para a pré-eclâmpsia é a história clínica. Então, essa é que é a grande evidência que existe. Então, colham uma boa história. Qual é a boa história? O que eu vou procurar? Ah, professor, ela teve uma pré-eclâmpsia anterior. Ela tem uma irmã que teve pré-eclâmpsia. Ela teve a mãe que teve pré-eclâmpsia. Esses são sinais que eu tenho que realmente valorizar na hora de fazer esse diagnóstico.
Ah, tá bom, identifiquei. Sei predizer uma pré-eclâmpsia baseado na história clínica. Ah, aí sim. Baseado nos fatores de risco, você pode dar uma dose de 60 a 80 miligramas de aspirina para essa paciente. É uma droga extremamente barata, com um risco de complicação quase que nulo, e a paciente vai ter uma redução significativa na incidência de pré-eclâmpsia. Isso sim é uma forma relevante de diminuir a pré-eclâmpsia no nosso meio. Mas como é que isso acontece, gente? Como é que aparece essa doença? De onde sai isso? O próprio professor Rezende, ele já dizia que a pré-eclâmpsia era a doença das teorias. E por quê? Porque se levantou um monte de teorias diferentes. Hoje em dia, a teoria imunogenética é bem aceita e é bem estabelecida, e com uma fisiopatologia que identifica uma causa imunogenética que leva a uma placentação anormal. Essa placentação anormal causa uma redução da perfusão placentária com um vasoespasmo mediado de forma humoral, que vai levar a uma injúria generalizada à célula endotelial, reduzindo prostaciclina placentária, ativando a coagulação intravascular disseminada e depósito de fibrina na microcirculação, reduzindo prostaciclina e outros vasodilatadores sistêmicos e aumentando a permeabilidade vascular. O que isso quer dizer? Absolutamente nada, né? Ninguém entendeu porcaria nenhuma. Então vamos tentar pensar nisso de uma forma diferente. Entenda o seguinte: normalmente, a existência, como vocês podem ver à direita de quem olha no vídeo, artéria espiralada, cuja a camada muscular é destruída pelo citotrofoblasto, né? A invasão trofoblástica dessa camada faz com que aumente o fluxo de sangue materno para o lago placentário, onde estão, como vocês podem ver à esquerda, as vilosidades placentárias. Então, justamente isso permite que depois de 24 semanas, quando acontece isso, o fluxo de sangue aumente para a placenta. Isso facilita, então, a oxigenação da placenta. Quando você tem a pré-eclâmpsia, isso não acontece. Você mantém o tônus das artérias espiraladas. Quando isso acontece, o baixo fluxo causado pela resistência dessas artérias espiraladas vai, de alguma forma neurohumoral, se comunicar ou provocar uma resposta do sistema nervoso central materno de uma forma a aumentar a cabeça de pressão. E como é que isso é feito? Fazendo vasoconstrição periférica. Automaticamente haverá vasoconstrição que não deveria, no modelo normal, afetar a arteríola espiralada. Por quê? Porque ela não teria essa camada muscular. Então, ela não responderia a esse tipo de estímulo. Infelizmente, como a musculatura está mantida, você vai ter mais vasoconstrição. E isso vai gerar um feedback positivo, através do qual a vasoconstrição vai gerar diminuição de fluxo, que vai gerar mais vasoconstrição. Então, a vasoconstrição periférica, ela é a marca da pré-eclâmpsia. E é isso que causa todo o resto. A partir daí, a gente pode ver, retornando ao nosso fluxo, você vai entender que a placentação anormal vai diminuir a perfusão, vai causar vasoespasmo. Esse vasoespasmo, então, vai causar uma injúria à célula endotelial. Essa injúria vai causar lesão, né? A lesão endotelial vai causar
um aumento de permeabilidade vascular, redução de prostaciclina, ativação de CID e lesão da microcirculação. A partir de um momento em que isso começa a se expandir, você vai ter hemólise microangiopática, a hemácia vai se chocar com o endotélio e vai apresentar lesões, ela vai se fragmentar por conta disso. Você tem uma lise das hemácias que é causada pelo vasoespasmo. Isso também você vai ter aumento de enzima hepática, porque a microcirculação hepática vai ser afetada, né? Consumo de fibrina e consumo também das plaquetas. Isso vai culminar no final do que a gente fala da síndrome HELP. Logicamente, a evolução da pré-eclâmpsia vai acabar em uma falência múltipla de órgãos. Você vai ver sistema nervoso central, sistema circulatório, sistema hematopoético, sistema renal, né? Vários sistemas que vão ser lentamente lesionados, lesados, sobrecarregados nesse processo. Como é que se maneja isso então? Como é que eu vou cuidar dessa gestante? A gente sempre ouve por aí as pessoas dizendo tratamento da pré-eclâmpsia é o parto. Sim, é o parto. Agora, isso não significa que você vai tratá-la de forma fácil. Basta que eu indique o parto. Não. Em primeiro lugar, você deve considerar o tratamento não surte efeito imediato. Não existe mágica nesse processo. Então, mesmo no pós-parto, você ainda vai continuar manejando a sua paciente até a 6ª semana pós-parto, porque esse processo só acaba geralmente 6 semanas após o parto. Além disso, você vai ter sempre que considerar essa pequena balança que eu coloco para vocês aqui, pensando na idade gestacional por um lado e na gravidade do quadro materno por outro. Logicamente, a partir do momento em que esses pesos vão se modificando, eu vou ter que optar pelo parto de uma forma mais rápida ou menos rápida, se eu consigo levar. A maioria dos estudos diz exatamente que uma conduta conservadora, bem administrada nesses casos, pode ganhar em torno de 7 a 10 dias. Pode parecer muito pouco, mas isso a gente está falando de média. 7 a 10 dias para um feto de 28 semanas pode significar a diferença entre a sobrevivência ou não. Pode significar vários dias a mais de internação numa UTI neonatal para um feto de 32 semanas. Então, 7 a 10 dias pode parecer pouco, mas estamos falando de média. Tem gente que você vai ter que tirar com 4 dias. Tem gente que vai durar 12 dias. Então você tem que sempre pensar na melhor forma e individualizar a conduta para cada paciente. Logicamente, a conduta conservadora ela tem sempre um cuidado muito grande com a gravidade do caso. Pré-eclâmpsia grave, então, sempre que você tiver uma pressão arterial acima de 160 por 110, com 2 ocasiões de 4 horas de intervalo. Ou quando você tiver trombocitopenia abaixo de 100 mil, tem gente que fala 150, 100 mil, diminuição de função hepática, de função renal, né? Edema pulmonar ou alteração do sistema nervoso. De novo, é o mesmo quadro que a gente mostrou antes, tá? Mas esses são os dados que me mostram o quê? O que é pré-eclâmpsia grave. Professor, por que eu tenho que saber isso? Porque isso modifica o seu tratamento lá na frente. Embora a gente fale muito sobre o manejo conservador da pré-eclâmpsia, existem situações como essas daqui em que nós temos que indicar o parto o mais brevemente possível. Nessas situações, indica-se o parto para simplesmente garantir a sobrevivência da mãe ou do feto. São essas que aqui estão: hipertensão refratária, falência renal, edema pulmonar,
trombocitopenia, coagulopatia disseminada, lesão hepática progressiva, eclâmpsia é uma importante causa, ruptura placentária, ruptura hepática, evidência de lesão fetal, por exemplo, com restrição fetal ou oligodramia e, inclusive, o sofrimento fetal propriamente dito. Nós vamos sempre usar de uma avaliação a cada 48, 72 horas, que ela é fetal por um lado, é a própria avaliação do bem-estar fetal, que nós vamos ter outra aula para discutir, né? Mas lembrar, a gente pode fazer por mobilograma, que é um método clínico, a cardiotocografia, pela ultrassonografia, tanto pelo índice de líquido amniótico quanto pela biometria, pelo perfil biofísico fetal, que já é um pouco mais antigo, a gente já está deixando ele para o desuso, e a grande vedete, que é a Doppler velocimetria. Hoje em dia, com o Doppler fetal, você consegue avaliar melhor a vitalidade fetal. Então, a gente ficaria basicamente com o Doppler e com a cardiotocografia, são os dois de uso diário. E, por outro lado, você tem que avaliar o lado materno, né? Fazer um esfregaço de sangue periférico, hemograma, plaqueta, função renal e hepática, proteinúria, eletro, fundo de olho. Por que isso tudo? Porque é isso que define que essa pré-eclâmpsia se tornou uma pré-eclâmpsia grave. O manejo, então, da pré-eclâmpsia, e aqui faz-se necessário explicar que a gente está tirando de uso o termo pré-eclâmpsia moderada ou leve moderada, a gente está só falando de pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave. Por quê? Justamente para reforçar de que essa não é uma patologia que é leve, que é simples, né? Ela é uma patologia grave que tende a evoluir para a gravidade. Então é feita a avaliação de vitalidade fetal, se há comprometimento a gente antecipa o parto, se não há comprometimento, reavalia-se semanalmente e aguarda a maturidade para a indução do parto ou para a cesariana eletiva com 37 semanas. Também se faz avaliação materna, mas a avaliação materna aqui é justamente para identificar os critérios de pré-eclâmpsia grave. Ela não serve, não entra no fluxograma, ela é só se houver uma alteração materna, aí sim a gente passa para o fluxograma de pré-eclâmpsia grave. Vários hipotensores são utilizados para a pré-eclâmpsia. Hoje em dia, a orientação do ACOG é ficar com a hidralazina e bloqueadores de canal de cálcio, principalmente a nifedipina ou onifedipino. Então, a gente pode usar metildopa, pode usar beta-bloqueadores? Pode. Existe evidência de que não existe uma melhor droga para tratar pré-eclâmpsia. Mas como são mais estudados, hoje em dia a gente dá preferência para a hidralazina e nifedipina. O que não utilizar? Isso é muito importante nessa aula, gente. Primeiro, não utilizar diuréticos, principalmente furosemide. Por quê? Como você tem uma lesão de microcirculação, se você diminui o volume circulante, se você sequestra isso por meio de diuréticos, você vai conseguir o quê? Piorar o vasoespasmo e piorar a lesão de microcirculação. Então, os diuréticos estão proscritos no manejo da pré-eclâmpsia. A única exceção que se faz para os diuréticos é na presença de insuficiência cardíaca com edema agudo de pulmão. Já os inibidores de enzima de conversão, que seria uma grande possibilidade, uma vez que há uma ativação do sistema renina, angiotensina e aldosterona, eles são proibidos por um motivo muito simples. Eles são teratogênicos e podem causar até a morte fetal. Então, a gente não usa por conta disso. Identificada uma pré-eclâmpsia grave, entra então o uso do hipotensor, entra a reavaliação semanal do quadro materno também e automaticamente a gente muda esse tempo de espera, não é mais 37, e sim 34. Então, logicamente, se eu tenho uma pré-eclâmpsia grave, eu não vou ter tempo de esperar até 37 semanas.
34 semanas, eu já tenho uma boa maturidade fetal, eu já posso antecipar este parto. As emergências hipertensivas são tratadas da mesma forma que a gente falou antes com a hidralazina, que pode ser feita em bolos, 5 miligramas geralmente, bem lentamente, endovenosa, ou por infusão contínua para aquelas pacientes refratárias, você pode fazer um dripping com 5 miligramas por hora. A nifedipina pode ser usada na dose de 10 miligramas. O labetalol nós não temos disponível no Brasil. E o nitroprusiato é uma droga extremamente eficaz, mas que ela é metabolizada em cianido, e esse metabólito, então, é um metabólito extremamente nocivo ao feto e pode causar a sua morte. Por esse motivo mesmo, a gente não o utiliza, a menos que haja programação para que este parto aconteça nesse período. A eclâmpsia, então, é a forma convulsiva da pré-eclâmpsia, né, da doença hipertensiva, e ela é uma emergência materna. O mais importante nesse caso é estabilizar o quadro, avaliar vitalidade e viabilidade fetal e, o principal, não interromper um quadro de eclâmpsia às pressas. Não pensar em tratar aquela convulsão que está à sua frente. Você vai tratar a recorrência da convulsão. E como é que a gente vai tratar isso? A gente lança a mão de uma droga simples, barata, mas que requer extrema cautela na sua utilização. O sulfato de magnésio, ele tem indicação na síndrome de eclâmpsia iminente, na eclâmpsia e na pré-eclâmpsia grave. O que é síndrome de eclâmpsia iminente, professor? A síndrome de eclâmpsia iminente é um quadro pelo qual a paciente apresenta dor epigástrica em barra, apresenta alterações de sistema nervoso central, apresenta náuseas e vômitos, ela está avisando para você de que vai fazer uma crise convulsiva. Ela já tem os sinais de irritação do sistema nervoso central e da sua microcirculação. Então, essa paciente está demonstrando que vai abrir um quadro convulsivo em breve. Então, nesses casos, deve-se administrar o sulfato de magnésio. Também na forma já convulsiva e também, principalmente, na pré-eclâmpsia grave com recorrência. Você não precisa esperar a síndrome de eclâmpsia iminente. Você pode já fazer o sulfato de magnésio. Como é que é feito o sulfato de magnésio? Com uma dose de ataque de 4 a 6 gramas endovenosa, que é feita bem lentamente, em torno de 10 a 15 minutos, com uma manutenção em dose horária de 1 a 2 gramas por hora. Como existe potencial de parada respiratória e parada cardíaca até, a gente tem que avaliar a diurese, que tem que estar acima de 25 mililitros por hora, os reflexos tendinosos, principalmente o que a gente mais avalia é o reflexo patelar, e a frequência respiratória que deve estar acima de 16 incursões por minuto. Esses parâmetros devem ser vistos a cada 4 horas. Outro cuidado que deve ser tomado é o de manter o gluconato de cálcio ao lado da paciente, aspirado em uma seringa. O gluconato funciona como antídoto para o sulfato de magnésio e ele vai ser utilizado em casos de intoxicação. A dose terapêutica, então, do sulfato de magnésio, ela deve ser mantida de 4 a 7 miliequivalentes. Lógico que nem em todos os serviços você dosa magnésio, mas se você tiver a possibilidade de dosar, é muito interessante. A toxicidade, geralmente, em torno de 8 miliequivalentes, entre 8 e 10, o reflexo patelar está abolido. Entre 10 e 12 você já começa a fazer depressão respiratória, 12 a 15 paralisia respiratória e com 25, é uma dose muito alta, você tem parada cardiorrespiratória. Então veja que não é fácil conseguir fazer uma intoxicação por sulfato de magnésio, mas isso não deve deixar você super confiante e não deve deixar você negligenciar
o quadro dessa paciente. O ideal é fazer as dosagens ou, pelo menos, rever o reflexo patelar, rever a frequência cardíaca e a diurese a cada 4 horas. Por último, apenas lembrar para vocês a presença de hemólise, elevação de enzima hepática e baixa plaqueta constitui uma forma gravíssima da pré-eclâmpsia, que é a síndrome HELP. A síndrome HELP foi descrita por Weinstein em 1982 e é considerada uma forma muito grave da pré-eclâmpsia. Ela pode ser parcial ou completa. Existem várias diferentes graduações, mas isso não interessa para a gente no momento. Bem, basicamente era isso que a gente tinha para falar com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Aliás, lembrando para vocês, eu vou colocar aqui na descrição logo a possibilidade de um outro vídeo que a gente vai lidar só com casos clínicos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Não percam o nosso próximo capítulo.